Fala galera, aqui é o Carlos e está começando mais um Veterinando Podcast. Antes de tudo, se inscreve no nosso canal no YouTube, segue a gente no Instagram e no Spotify para não perder nenhuma novidade, viu? Abraço! Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Veterinando Podcast. Estamos aqui com a presença ilustre do nosso amigo, professor, médico veterinário, Bruno Roque. Queria agradecer a presença. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bruno, se apresenta um pouco aí para quem não te conhece. Cara, bom, para quem não me conhece, eu sou médico veterinário. Sou de Santos, mas estudei boa parte no interior. Sou formado em Marília. Fiz meu mestrado em Jabuticabal. E em 2012 eu retorno para Santos já como oncologista. Sou médico veterinário oncologista, né? E de lá para cá eu tento exercer a oncologia com os meus pacientes e com os meus parceiros, né? Aprendendo a cada dia com os alunos, com as famílias, com os tutores e procurando passar esse aprendizado para frente, né? É uma área bem desafiadora que me escolheu, porque essa também é outra coisa interessante, né? Como que você escolheu oncologia? Eu não escolhi, foi o acaso, eu acho. Legal, o destino. interessante. E quando a gente entra no método de dar aula, acho que todo mundo que te acompanha, te conhece, sabe que você é muito bom com didática, é muito bom com ensinar, é muito bom com acolher estagiários para falar, para estar dentro de tudo que você vive. Da onde que surgiu isso? Você também foi escolhido por essa área essa área acadêmica? Como é que funcionou? Eu sempre gostei de aprender para ensinar. Então isso foi desde o começo da graduação. Não sabia que ia ser com oncologia. Depois de formado eu fui tentar mestrado com mamíferos aquáticos. Então eu sempre falo que depois que a gente forma, o primeiro ano é aquele ano do limbo, né? Sim, você não sabe exatamente o que você quer. E eu vivi esse limbo também, como todo mundo, a grande maioria. Então eu fui para Bahia trabalhar com cetáceos. Caramba. Acompanhar encalhe de cetáceos e quelônios lá em Barra Grande, litoral sul da Bahia. Não rolou o mestrado lá, aí eu desci, voltei para Marília, busquei mestrado em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com ortopedia. Rodou o Brasil inteiro. Rodei, e assim, sempre com aquele foco de fazer o mestrado para poder entrar na docência. Muita gente fala, eu não quero dar aula, então não vou fazer mestrado. Eu vejo diferente. O mestrado ele te dá a oportunidade, mestrado, doutorado, né? A carreira acadêmica te dá a oportunidade de você se tornar autodidata naquela área que você escolheu, né? E isso te traz mais confiança para você atender o teu público, lidar com o teu cliente final, tratar o teu paciente e passar isso para as pessoas que estão ao seu lado. E essa especialização, você já tinha no final da faculdade, você falou, não, eu vou me especializar mais, porque tem muito disso, né, do pessoal falando, não, eu já vou trabalhar, já vou para a clínica direto. Você sentiu essa dúvida ou falou, não, eu já sei o que eu tenho que fazer? Não, pelo contrário. Eu acho que a pessoa que sai da faculdade com a consciência de que sabe algo, essa pessoa tem que tomar cuidado. A ideia, o correto é você sair da faculdade com a sensação de que você não está preparado. Pelo menos essa é a minha opinião. Porque realmente a faculdade não tem tempo para preparar você para enfrentar o mercado de trabalho. Você tem que trabalhar, claro, fazendo plantão, né, trabalhando não do jeito que você gostaria, mas do jeito que dá. Mas, ao mesmo tempo, pôr nessa balança um equilíbrio da tua carreira como profissional, a área que você escolheu. Eu acho que hoje em dia acontece bastante isso, e muito mais do que antigamente. Claro que antigamente também acontecia, mas pelo fato de antigamente a gente ter um ensino integral, eu acho que o pessoal saía mais preparado da faculdade. Eu não sei se você concorda comigo, porque a gente conhece pessoas, tem amigos que não fazem estágio durante a graduação inteira e acabam se formando e não sabem para onde ir. Eu acho que justamente pelo fato de não ter a convivência na prática, ter só aquela convivência teórica e não saber para onde ir depois que se forma. Então eu acho que isso... O estágio é o grande aliado, né? Se você puder fazer estágio desde o teu primeiro ano de faculdade, eu falo assim, cara, você entrou na faculdade, é isso que você quer para tua vida? Você não tem férias. As tuas férias, tua área de folga, se dedica ao teu estágio.
aproveita as férias fazendo estágio, Sim. Conhecendo novas pessoas, novas lugares, rotinas, novos lugares, novas maneiras de ver aquilo que você está aprendendo. Né? Aproveita o teu tempo para, né, descansar ao mesmo tempo que você aprende. Eu vi uma coisa que a gente é aluno aqui, o Rafa acabou de se formar, mas acho que todo aluno já pegou uma experiência de tipo assim, nossa, eu não vou naquele estágio porque é muito chato. Tem uma pessoa específica que é muito chato. Tipo assim, eu vejo muita gente reclamando dos estágios, mas não aproveitando os estágios, né? Tipo, todo lugar tem algo a te ensinar. Sempre. Sempre. E pode ser algo ruim e algo bom. Você tem Sim, que às filtrar vezes isso, até o que não deve ser feito, né? Exatamente. O que mais você vai enfrentar são pessoas que são indesejadas para você, né? São pessoas que eu acho que a gente tem que saber lidar com isso também, né, doutor? Porque Eu acho que esse é o grande desafio hoje. A gente estuda muito como tratar o paciente, como medicar aquela enfermidade, você se especializa, só que nós não conseguimos hoje trabalhar sozinhos, eu preciso trabalhar com um time. A gente está gravando esse podcast agora, mas tem um hospital 24 horas com um paciente meu internado. Se a gente não tiver alinhado, em sintonia, a coisa não anda. Não, só o Bruno tá certo, só fulano tá certo, só ciclano tá certo. Eu preciso entrar num meio termo com o meu time. Esse é o desafio, saber se relacionar. E o estágio ele vai te proporcionar essa vivência, né? Eu vejo muitos alunos que me pedem estágio e dizendo que gostam de oncologia, né? Então, eu sempre pergunto quando a pessoa pede estágio, por que você quer fazer estágio comigo? Sim, não, sim. porque eu amo oncologia. Oncologia top, Minha isso vida. é minha Minha vida, minha vida. Eu falo, não, legal, show de bola, eu quero um cara que goste então da oncologia, bora, vem pra cá. E aí eu percebo ao longo dos dias que a pessoa ela nem sabe o que é oncologia. Porque na cabeça dela... Nem passou por patologia, clínica. Não, assim, a oncologia se resume a cirurgias muitas vezes, sabe? É isso que eu vejo. Uhum. A pessoa, ela imagina que fazer estágio dentro da oncologia é estar dentro do centro cirúrgico, tirando tumores do pulmão, do fígado, do intestino, e aquela coisa que a gente coloca nas redes sociais, mas não é... Isso é a menor parte de todo o contexto. Todo o processo. Todo o processo que envolve, e aí que é a oportunidade do cara aprender, né? A começar pela família que entra, né, na minha porta, no meu consultório. Como que aquela família levou aquele cachorro por todo esse processo de entendimento da doença, de entender as limitações do tratamento, porque o paciente com câncer, ele vai, em algum momento, ele vai morrer, ele vai evoluir a óbito. Como que aquela família está lidando com tudo isso, aceitando aquela condição, se encorajando para o tratamento, para no dia da cirurgia tá todo mundo ali, né? E qual é o follow-up? Porque uma outra coisa também que eu vejo e fico muito triste com o estagiário da onco que me procura. Ele vê a cirurgia, nossa, legal, tirou o tumor, o bicho foi para casa. E no dia seguinte, qual que é a próxima cirurgia? Não se preocupou. Né? Mas hoje tem cirurgia? Não é nem respeito, assim, talvez na cabeça dela, a oncologia se resume àquele ato cirúrgico. Quando não, né? Tudo acontece, é muito planejamento antes e muito cuidado depois. Muito cuidado, né, depois. Sim, isso é oncologia. E, ô Bruno, você deu um gancho para mim te fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber, o proprietário, você acha que, na maioria das vezes, quando ele chega para você num primeiro atendimento, ele tem noção do que é um câncer animal? Ele sabe o que significa? Ele te pergunta se é a mesma coisa do humano? Ele te pergunta se os tratamentos são os mesmos? Como é que é esse primeiro contato seu com um tutor? Né, porque eu acho que os animais, na maioria das vezes, ele chega para você num estágio mais avançado, né? Então, você não vai ter aquele paciente que chega correndo na sala, pulando em você. Ah, doutor Bruno, que saudade. Não, você já vai pegar aquele proprietário com aquela cara fechada. Geralmente vem a família inteira que você falou, porque sabem o que o animal está passando. Então, como é que é esse primeiro contato seu com o tutor? A família que chega no consultório, ela já chega muitas vezes encaminhada. Então, o paciente já vem com o diagnóstico. E, junto com o diagnóstico, os tutores já fizeram a pesquisa no Google, já leram muita coisa,
grande parte do que leram não se aplica para aquele paciente e eles já chegam com um nível de ansiedade muito alto, querendo ter a resposta da principal pergunta na cabeça deles. Tem cura, doutor? Sim. Então, essa é a primeira pergunta. pergunta. Tem cura, doutor? E o que eu procuro fazer? Primeiro, reduzir o nível de ansiedade. Muitas vezes eles já chegam colocando o paciente em cima da mesa e me entregando o exame. Ó, doutor, tá aqui, meu cachorro tem isso. Eu falo, calma, sempre. Vamos conversar, né? Então. Me fala um pouco dele. Da doença eu já sei, mas eu quero saber dele. Porque daí, a pessoa está num nível de ansiedade tão alto que se eu começar simplesmente a falar, tem que fazer assim, ela não vai ouvir nada. Ela não vai ouvir nada. Então eu coloco ela num estado de ansiedade reduzida, simplesmente pedindo para ela falar um pouco da rotina dela com o cachorro. Se sentir à vontade. Se sente à vontade. Aí ela começa a prestar atenção no que eu tenho para falar. Depois que ela falou bastante dela, depois que eu vi os exames, depois que eu examinei o paciente, ela se torna mais receptiva para ouvir. Hoje mesmo, cara, foi muito engraçado. Eu atendi a última paciente do dia, paciente com tumor. Sim. E eu tô explicando da cirurgia. Aí ela falou assim, eu falei, olha, a gente precisa respeitar duas coisas numa cirurgia oncológica. Uma delas é margem de segurança e a outra é linfadenectomia. Esse papinho eu sei, doutor, isso tudo é balela. Eu falei, por que é balela? Ela falou, não, porque já me falaram disso, mas operaram o meu cachorro uma vez e deu tudo errado e voltou. E eu falei, olha, isso tudo não é balela. Talvez o que tenha faltado foi explicação. As limitações que o seu outro cachorrinho tinha e que impediam que a margem de segurança fosse atingida. Um professor meu... já chegou em você com pré-julgamento. Já tinha uma experiência, de um outro caso. Mas isso é sempre, Rafa. Isso é sempre. A pessoa chega muitas vezes... Olha, eu vim aqui falar com você, mas eu não vou operar. Eu falei, tá bom, então a gente não opera. Não, eu vim aqui falar com você, mas eu não vou fazer quimioterapia. Falei, tudo bem. Aqui o meu papel é só te mostrar os caminhos. Quem abre a porta é você. Tá? Então quando a pessoa ela percebe que eu não induzo ela, eu não quero convencer ela, eu simplesmente quero mostrar para cada risco um benefício, né? Para cada escolha, a escolha de não fazer nada, você assume o risco de deixar a doença seguir o seu curso. É isso que você quer para o seu cachorro? Você entendeu? Eu jogo a bola para a família. E aí quando o cara ele tá empoderado, primeiro você tem que explicar tudo para aquela pessoa. Sim. E se é uma pessoa que tem pouco conhecimento da área da saúde, você tem que usar metáforas, analogias. Aí você sente a família. Se é um senhorzinho muito humilde, você fala que para tirar a plantinha e para a plantinha não nascer mais, você tem que tirar bastante terra para não deixar raiz. E aí você vai usar da tua linguagem para explicar, fazer aquela pessoa entender. Quando ela entende, aí pronto. Aí você ganha. E para você, por exemplo, a medicina veterinária vem avançando a uma velocidade muito grande hoje, né? Você acompanha isso já há um tempo. Os tutores, você disse que já chegam numa situação muito crítica, por exemplo, já querendo falar, não, eu não vou fazer cirurgia porque eu li isso. Mas essa parte de convencer foi se tornando mais fácil para você com o tempo? Ou você simplesmente fala assim, não, cada caso é um caso e cada caso é uma novidade e é um mundo diferente? O poder de persuasão, isso, Carlos. Ele aumenta à medida que você tem segurança no que você está falando. Então, eu não diria o termo convencer, porque eu deixo a pessoa à vontade até para ela decidir em casa. Só que a pessoa se sente tão à vontade para ela escolher que ela acaba tendenciando para o que eu acho correto. Eu não convenço ela a fazer nada. Eu mostro os caminhos, dou o máximo de explicação que eu consigo dar para que ela entenda as limitações. Muitas vezes falo, não decida agora, leva isso para tua casa, reflita sobre, converse com a tua família, volte em retorno daqui 2, 3, 4 dias. E aí, no final, eu emito a minha opinião. Porque é importante, a pessoa está ali,
Ela veio no veterinário porque é a opinião do veterinário que ela quer ouvir. Aí eu falo, olha, se ele fosse meu cachorro ou minha cadelinha, eu iria por este caminho aqui. Mas esse é Bruno falando. Sim. Que não representa a sua opinião. E a maioria das pessoas acabam seguindo o caminho. Eu vejo a veterinária, cara, assim, eu sou um apaixonado pela nossa profissão. De verdade. De verdade. Houve uma época da minha vida que eu estava tão frustrado com a veterinária que eu, com 30 anos de idade, eu fui fazer cursinho no Universitas para medicina. Tava assim, sabe... Desmotivado. Totalmente. Eu estava já no doutorado na C. Camargo, então eu estava vendo a realidade dentro de um hospital referência humana, Sim. onde, sim, tudo, coisas que eu nem sonhei que dava para fazer, eu estava vendo ali, e aquilo eu falei, meu, que eu tô dando cabeçada numa área que ninguém tá nem aí? Eu vou estudar, vou fazer medicina e vou tratar paciente humano. Vou ir para um hospital que tem recurso, vou ir para um lugar onde as pessoas querem tratamento. Mas graças a Deus, né, deu tudo errado. Aonde foi que virou essa chavinha que fez você voltar? As coisas começaram a acontecer para mim. Porque lembra que eu te falei, eu cheguei em 2012 e de 2012 até 2015, 2016, foi dando cabeçada, cara. Foi dando cabeçada assim... Não tecnicamente falando, mas eu não conseguia abertura com os clínicos aqui da região. Muito pouca abertura, né? Santos é um mercado muito fechado. Sim. Muito fechado. Né? Eu comecei pelas beiradas, assim, Imagina. eu comecei atendendo São Vicente, Praia Grande, Litoral Sul, um potencial ali. É um mercado que está muito aberto a médico veterinário, especialista. Então eu comecei, né? Muitos anos foram ali. Aí as coisas começaram a acontecer para mim e eu recuperei a paixão que tinha ido embora. Legal. E o seu desejo sempre foi trabalhar como especialista? Você nunca pensou em ser clínico geral? Pelo contrário. Tá aí um grande erro, que é você querer pular o clínico geral. Sim. Não faça isso, né? A gente está na ansiedade de formar e... Principalmente, se especializar. Porque hoje está tudo fácil, né? Sim. Entendeu? Você escolhe a especialidade, você faz 1 ano e meio de... Uma vez por mês uma pós, pronto, tá aqui teu certificado de especialista. O que mais tem hoje, na minha opinião, são especialistas de papel. O que são especialistas de papel? São os caras que não sabem o que estão fazendo. Eu acho que a gente via isso muito antigamente. O veterinário que se formava antigamente, ele se formava médico veterinário. Ele não se formava anestesiologista, ele não se formava cirurgião, ele não se formava clínico de animal silvestre. Eu acho que hoje a maioria dos alunos, eles já entram com um foco e ele vai seguir aquele foco durante os 5 anos de graduação até o final. Quer dizer, eu quero ser cirurgião de cavalo, de equinos. Então eu não quero nem saber da aula de pequenos animais, eu não quero nem saber da aula de silvestres, eu não quero porque eu quero trabalhar com clínica de cavalo. Aí esse cara, ele vai se formar, ele vai precisar dar plantão. Vai ter um choque de realidade. Para ter um sustento inicial, porque ele não vai conseguir ir para uma universidade escola ou ir para alguma fazenda, que ele vai ser o cirurgião de equino principal ali, Talvez né? uma residência Exatamente, ainda lá, sim. mas... E aí o que vai acontecer? Ele vai se ferrar. Ele vai se ferrar, é o que você falou, vai ser o especialista de papel. Ele não vai saber tratar os animais, que foi aquilo, qual é o propósito? E, cara, assim, tem o pior, que além dele ter um choque de realidade, ele coloca vidas inocentes Em risco. E muitas vezes tira vidas inocentes. É muito triste quando você vê um cachorrinho ou um gatinho ou qualquer outro animal que tinha potencial para você ajudar e ele morre por negligência. Nossa, a gente conversou isso com a agora, doutora Paola. E agora também a gente tá Quando- conversando. Que ela falou que ela contrata bastante recém-formado para fazer plantão noturno. E aí ela falou que ela já, infelizmente, teve que desligar algumas pessoas porque as pessoas elas entravam na clínica já rezando 10 Pai Nossos, 20 Ave Marias para que não chegasse animal nenhum. né? Como Vazio, você né? vai, como você se forma, vai fazer um plantão numa clínica que é uma clínica referência aqui Sim. na nossa cidade, Sim. que é a Clinvet, e você torce, você reza para que não venha nenhum animal para você atender.
para você dormir durante o plantão inteiro. Quer dizer, que tipo de profissional é esse? Sim. Que tipo de profissional que você acha? Você tá se enganando, né? Às vezes a pessoa tem medo, né? Mas aí, doutor, desculpa, eu não acho que é medo, eu acho que é falta de se preparar. Ah, sim. Por isso tem medo. Exatamente. Né? Se você não se preparou, não estudou, não fez a parte dela. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, o pessoal que tá aí assistindo também, porque eu mesmo, a veterinária não foi minha primeira escolha. Tipo assim, eu cheguei na medicina, falei, vou fazer medicina. Saí do cursinho, fiz cursinho, passei. Quando eu cheguei pra fazer toda a parte de mudança, de logística, eu simplesmente acordei e falei, não quero. Aí eu tava assistindo TV, eu lembro que foi a propaganda da Globo sobre Agroetec, Agroepop, Agroetudo. Falei, vou fazer agronomia. Passei, fui fazer faculdade em Mogi das Cruzes. Que legal. Na primeira semana, quando eu cheguei lá, conversei com todos os professores que eu tive contato. Aí eu simplesmente descobri que era uma administração em cima de fazenda. Eu falei, não quero trabalhar com conta. Eu queria trabalhar com os animais. Quando eu voltei para Santos, eu falei, vou ver veterinária. Minha mãe falou, não, procura outra área, vai para a área dos humanos, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vamos na biomedicina. Fiz biomedicina há 1 ano. Caraca, Um ano de biomedicina. Legal. E aí eu me dediquei ao máximo. Eu chegava na faculdade às 7 da manhã e ia embora só na hora de fechar. Eu fiz isso durante o ano inteiro. Eu lembro que eu cheguei no final do terceiro bimestre, né? Que lá eles separavam assim. Eu falei, nossa, é tudo que eu não quero pra minha vida. E eu descobri que eu não estava preparado. Foi quando eu saí, eu falei pra minha mãe, mãe, eu vou ver o que eu faço da vida. E não não tava sei feliz, o né? Eu não. acho que a felicidade é o principal, Exatamente. é você não ter que trabalhar. Eu acho que você, quando acorda às 7 horas da manhã pra fazer o que gosta, você não tá trabalhando. Não Você tá E ali foi quando eu fazendo caí o que no você... veterinário. Exatamente. E foi quando eu caí na veterinária, eu falei, vamos dar uma chance. Minha primeira experiência foi no Septas. Eu vi aqueles animais todos loucos pra me acertar, pra me pegar, pra me matar. Porque você sente deles, animais selvagens, você fala, Aí você falou, pô, esse emprego aqui, essa profissão é pra mim. E eu brincava com o Lucas, que eu falei, Lucas, o máximo que eu quero deles é distância. Porque eu quero ver eles bem na natureza. Isso é o que eu aprendi. E eu tomei isso como... pra mim e falar, eu quero ver o animal bem, eu não quero ver o animal nessa situação. E aí eu falei, putz, eu tô na minha área. Agora eu gostei do que eu tô fazendo, né? E aí você mergulha de cabeça. Sim. E aí os estágios foram surgindo, a oportunidade foi aparecendo, mas tem muita gente que tem medo de fazer estágio pelo, sei lá, eu acho que vergonha de ir atrás. Eu sinto isso um pouco do pessoal, uma ansiedade de querer ser o melhor na área, de ter medo de errar. E a gente estava até conversando agora, né? Que o erro faz parte da construção do acerto. Com não certeza. tem como. Com certeza. E o estágio te ajuda a você perceber o erro do outro, do veterinário, para você não cometer o mesmo erro, né? Porque um erro na nossa profissão, muitas vezes, pode resultar na vida de um paciente. Você estava falando, Carlos, né, dos alunos, de alguns alunos, né, que não procuram muito estágio, enfim, tem vergonha. Mas, cara, o que eu tô vendo, assim, por conta da pandemia e tá todo mundo se adaptando a essa nova condição, eu vejo o aluno hoje, vocês são exemplos disso, muito mais desenvolto, muito mais autodidata, muito menos dependente da faculdade. Isso para mim é muito claro, né? O aluno antes, ou da minha época, onde que ele absorvia o conteúdo? Dentro da sala de aula. Esse ano, cara, eu não sei o que aconteceu, assim, lógico, com a pandemia, mas eu vi um monte de grupos de estudos encabeçando palestras, simpósios, congressos, independente de faculdade estar aberta ou não. E isso é um crescimento profissional e pessoal muito grande para quem toma essa iniciativa, né? Certamente isso vai frutificar na vida de vocês quando vocês estiverem no mercado de trabalho. É o que difere uma pessoa que é proativa, é aquela pessoa que vai empreender, daquela pessoa que, o que é para fazer? Tá, é só para limpar isso aqui, então eu vou ficar só limpando isso aqui. Você acha que falta na graduação o aluno ele ser ensinado essa parte de empreendedorismo, de gestão pessoal, gestão de pessoas, liderança? Eu acho que veterinária jamais poderia ter sido reduzida para meio período. Isso foi um crime com a nossa profissão. Isso foi um crime, na minha opinião, né? A gente tem tanta coisa para estudar e tão pouco tempo. Não podia ter feito isso. O que a gente mais vê é a galera que sai, se forma. Graças a Deus tem um poder
pra abrir o seu próprio negócio assim que se forma, só que dura 2, 3 aninhos. Claro, e porque quebra. não tem quebra. maturidade. A gente acha, né? Isso é um grande erro. Não, vou me formar e abrir minha clínica. Não faça isso. Né? Eu fui ter a minha sala 10 anos depois de formado. Durante 4 anos, né? Como que foi minha trajetória? Ah, Bruno, você fez clínica? Muito, fiz plantão, 4 anos. Eu não tinha final de semana, Natal, Réveillon, não tinha nada disso. Mas legal, faz parte. É o nosso crescimento. Aprendi muito. Depois de 4 anos, eu já tinha terminado o mestrado, estava com o Dalec lá na época em Ribeirão Preto. Só que eu estava tão exausto, que eu falei, não, agora eu vou voltar para Santos e eu quero ser gente um pouco. Foi quando eu voltei para Santos e aí eu vi que ainda as coisas não estavam legais, mas é tudo um aprendizado. As coisas elas vão se somando. Eu percebi essa deficiência de gestão justamente quando eu achei que eu estava preparado tecnicamente. Falei, não, agora eu tô de boa. Vou para Santos. Vou chegar lá como professor, mestradinho, vou para Santos, mochilinha nas costas. E foi o segundo balde de água fria. Eu falei, nossa senhora, tem nada de fácil. E aí vai de cada um buscar. A gente passa isso como estagiário, né? De às vezes ir para um lugar e esse lugar já ser totalmente fechado, panelinha, sabe? E é difícil para o estagiário se colocar, se impor. Eu imagino para vocês que já chegam com uma puta de uma bagagem e não conseguem ser introduzidos no mercado de trabalho logo de cara. Deve ser bem frustrante, como você falou. A Paola comentou isso, que muito pessoal que fez residência, fez mestrado, chega lá com o diploma, entregou pra ela lá, ela fala, tá bom, mas e a sua vivência? Né? E aí? Como é que é você no dia a dia? Ela fala que se preocupa muito com a opinião dos funcionários que ela tem de confiança lá, referente a essa pessoa. Tipo, qual é a tua credibilidade? Como que o pessoal fala de você, né? Como você é visto? E, tipo assim, isso foi algo bem legal quando ela comentou pra gente, porque a gente não tinha essa noção, né? O pessoal, às vezes, com diploma, fala, não, eu sou anestesista, pronto, aqui, toda a minha experiência tá aqui nesse papel. Mas a experiência não vale de nada se o cara entrar dentro daquele time e começar a causar... Exatamente. Distorção, encrenca, confusão. E foi isso que eu aprendi que né, me fez mais uma vez voltar para a sala de aula e buscar esse conhecimento que eu não tinha. Isso poderia ser dado uma matéria, né? Na faculdade. A gente tem, eu não vou falar, seria mentira falar que a gente não aprende. A gente tem uma matéria que, como é que é o nome? Eu nem lembro. É gestão alguma coisa. É que agora mudou todos os nomes. Só que é muito por cima, assim, sabe? Muito raso. É muito por cima. Tanto é que a professora aqui na universidade, ela é uma professora que nem veterinária claro. Ela é da parte de administração, se eu não me engano. Mas é muito por cima, E eu vejo muita gente levando essa matéria nas coxas, não tá nem aí. É porque não vê valor. É um negócio extremamente importante. Você me conhece há bastante tempo, você sabe disso. Do quanto eu gosto de me comunicar, do quanto eu gosto de estar presente em todos os assuntos, sabe? Eu já fiz um MBA em gestão pessoal, de pessoas em São Paulo, na SB Coaching. Então, assim, eu acho que isso pra mim vai me beneficiar muito lá na frente, sabe? Eu acho que as pessoas não estão nem aí. Elas não sabem trabalhar em equipe. Eu acho que isso é o principal. A pessoa ela não sabe receber um não. É muito difícil você chegar lá e falar, puta, eu sei fazer isso, isso, isso. Não, mas você não vai chegar aqui e fazer isso, isso, isso. O estagiário chega numa clínica hoje em dia e acha que foi o que você falou, que vai assistir as cirurgias durante Quantas cirurgias vai ter hoje? Né? O que eu vou ver hoje? Não, o papel de estagiário é limpar baia, é limpar cocô de cachorro, é limpar piso. Cara, a gente faz isso. Exatamente. Eu limpo o cocô todo dia. E não é demérito nenhum. Não, faz parte da nossa profissão, foi o que a gente escolheu. Né? Não são só louros, né? Mas cada um tem o seu tempo. Sim. Sorte daquele que percebe isso bem no começo. O cara que percebe como vocês, né? Como quem nos assiste, o cara que percebe isso logo no começo, ele vai se destacar. Porque também tem outra coisa. Às vezes o cara ele fala muito bem, né? Tem uma boa retórica. Só que ele é um charlatão, né? O cara engana,
né? Esse cara, ele ganha um certo espaço, mas não sobrevive muito tempo. O outro que é muito bom tecnicamente, é introspectivo, não se comunica, não lida bem com a equipe, e também esse cara não consegue. Ele vai pulando de galho em galho. Vi vários colegas assim. Eles se limitam, né? Eles se limitam, eles se bloqueiam. E se você percebe isso cedo, eu sou uma pessoa introspectiva. Cara, você não trabalhe isso em você. Sim. Né? Eu acho que aqui na universidade a gente tem um negócio bem legal, que a gente é introduzido nesse campo de apresentações de trabalho muito cedo. Então você é cobrado disso muito cedo. Então essa pessoa que ela tem vergonha, ela é tímida, ela pode até se esconder no começo, mas não vai dar certo. Uma hora vai ter que aparecer. Aqui na São Judas ela não vai dar certo, porque ela vai ter que apresentar trabalho, ela vai ter que escrever artigo, ela vai ter que... E aí vem a minha próxima pergunta para você. Quanto você acha que é importante você estar dentro desse universo acadêmico, apresentando trabalhos em congressos, estando em palestras, em grupos de estudos? O que vai beneficiar para o aluno? Eu vejo o aluno que ele cresce cientificamente falando, é aquele aluno que sai do passivo da sala de aula, onde só o professor fala e ele anota, para aquele aluno que se expõe, que sai da zona de conforto, que eu falei também naquela palestra. Por exemplo, olha, meu trabalho foi aceito para uma apresentação oral. Vou falar para sei lá quantas pessoas. Vai, mas eu vou com medo, vai com medo. Ou eu não quero apresentar. Cara, aproveite a oportunidade para você se expor, aproveite a oportunidade para você, ainda que você erre. O momento de errar é agora. O momento de errar é agora, né? E a gente aprende muito com o nosso erro. Enfim, e se você puder, eu bato muito na tecla de publicar artigo, porque é um exercício científico. Sim. E é importante. Se a medicina está o tempo todo evoluindo, a gente tem que ter hábito de ler artigo científico e escrever artigo científico. Não é porque está publicado é que aquilo é uma verdade absoluta. Eu vejo muitos alunos assim, não, mas está publicado aqui. Mas o que você acha dessa publicação? Qual a crítica? Debata sobre. Qual a crítica? Ou tu tá falando amém para tudo aquilo que está escrito, porque foi publicado? Essa maturidade científica a gente adquire escrevendo, ou através de reuniões científicas, de grupos de estudos, onde não é a minha opinião. Eu falo muito da pirâmide de evidência, que o Guilherme também fala, o professor Guilherme. Né? A opinião do expert tá na base da pirâmide de evidência, não tem peso nenhum. Não, porque eu faço isso e é assim, e do meu jeito é o melhor. Não, isso não tem peso, não tem relevância científica nenhuma. Traga uma meta-análise, traga um ensaio clínico, vamos debater em cima de evidência científica robusta para alinhar, porque isso é um problema em clínicas onde tem muita gente dando pitaco, tá? Sim. Por exemplo, eu sou o clínico da manhã, você é o plantonista. E aí você acabou de trazer uma informação nova da tua pós-graduação. Eu sou aquele veterinário de 20 anos que não vai para um congresso. Sim. E eu já estou acostumado a prescrever esse antibiótico, esse anti-inflamatório, esse analgésico. Chega você, recém-formado, traz uma informação nova e quer implementar, quer melhorar, né? E isso já gera um conflito aí. Como que esse moleque que saiu da faculdade agora tá querendo mudar meu protocolo? Sim. Que dá certo? Se você está embasado cientificamente, tá aqui, ó. Um artigo robusto, uma meta-análise, um ensaio clínico. Vamos debater, né? O debate é muito importante. Chega para ele e mostra. Não adianta só mostrar também o artigo. Defenda o seu, né? Defenda o seu ponto de vista. Exatamente. E a gente estava falando isso agora. Antes de você chegar, a gente falou exatamente disso. Que muita gente sai da faculdade, às vezes com medo de falar, nossa, eu não sei nada. Pô, vou entrar numa clínica de um cara renomado. Como é que eu vou olhar para ele? Eu falo, você também pode criar a ciência, você consegue desenvolver isso, né? Então, não tenha medo, é assim que se faz ciência, você debater com alguém que já está há anos aí e muitas renovar. Vezes o aluno, ele ensina o professor direto, cara. Eu estou dando aula, né? A gente precisa nos dar a oportunidade de aprender. Não é porque eu estou numa postura de professor e você está numa posição de aluno,
é que a gente não vai ter uma troca de conhecimento, de informação. Pelo contrário. É assim que se gera a nova verdade, a gente exato, brinca, né? Me fala aí, me fala o que você viu, o que você aprendeu, o que você leu diferente, porque de repente não tem problema, eu concordando, entendendo que esse é o melhor caminho, eu também vou me adaptar a essa nova... A maioria das vezes o professor não é igual você que está atuando nas duas áreas, né? A maioria dos professores, ele já largou a parte clínica há um tempo, né? Ele não está mais naquela vivência. Então é interessante para ele ter essa troca com um aluno que está fazendo estágio todo dia. Ó, professor, isso que você falou na aula teórica, já existem outros meios. Ontem a gente fez isso, deu super certo. Eu acho que é bem legal essa troca também. Sim. E eu acho que o bom professor, que aí entra na história do mestrado, né? Eu não quero fazer mestrado porque eu não quero dar aula. Mas é consequência de algo toda bagagem, que né? você explicaria até para sua avó, sabe? Um assunto que já está tão dissecado na sua cabeça, está tão fácil para você, que eventualmente é inevitável. Mas o mestrado te permite você ter essa autocrítica sobre as suas verdades, que não são, né, que são, vão mudando ao longo do tempo, te permite você buscar conhecimento de forma autodidata. Lembra que o professor é sempre um aluno. Toda vez que você vai dar uma aula, você tem que estudar, e muito. Para montar um slide, então... Né? Eu não sei quem é meu público, qual a experiência que meu público vai trazer ali para mim. Né? Mas, enfim, a gente vai aprendendo, né, a todo momento. Sim, com certeza. Com o cliente até. Às vezes o cara que está ali, ele tem uma experiência de vida que ele vai te ensinar. Isso é verdade. Você se acha um pouco psicólogo também? Pouco não. Muito. Muito. E como que funciona para você tratar dessa área que pode ser que seja nova, que não é mais nova para você, mas essa adaptação de transformar aquele cliente que chegou triste, passar por um processo que ele possa continuar triste e ficar triste, ou aquele de você mudar a cabeça dele e falar, não, vamos que vai dar certo, a gente vai conseguir. Então, eu nunca falo isso, porque só Deus sabe. Sim. Então, eu nunca falo, vamos que vai dar certo, a gente vai conseguir. Eu falo assim, não importa o caminho que a gente vai percorrer, e por mais difícil que seja esse caminho, por mais que as pedras que a gente vai ter que driblar e passar por cima sejam afiadas, tortuosas, eu vou estar junto com você o tempo todo. E a gente vai decidindo juntos, sempre pondo na balança a qualidade de vida que o tratamento é capaz de oferecer, até o momento que Deus permitir que ele fique com você. A ideia do meu trabalho, eu mensuro a qualidade do meu trabalho depois que essa pessoa, veja, ela vem me procurar com um cachorro com câncer avançado, ela já gastou o que ela tinha, o que ela não tinha, e muitas vezes vai gastar ainda mais com o que eu tenho a oferecer para ela. E no final de tudo isso, em algum momento esse cachorrinho ou gatinho ele vai acabar morrendo. Né? Então como que eu mensuro a qualidade do meu trabalho? Se eu for mensurar isso pelos o índice de animais que eu salvo, eu tô lascado. Né? Eu não tô ajudando ninguém. Mas a ideia vai além disso. Se aquela pessoa que passou por tudo isso tem a sensação de que valeu a pena, porque a morte ela vai acontecer, Rafa, você entendeu? A morte ela vai acontecer. Natural. Mas olha, valeu a pena eu ter feito o que eu fiz pelo meu cachorrinho, porque ele viveu comigo mais 1 ano, ele viveu comigo mais 6 meses, ele viveu, ele não sobreviveu. Valeu. Esse é o principal. O principal detalhe, né, da sua função. Se a pessoa tem essa sensação de que, Bruno, muito obrigado, esse caminho que a gente percorreu até aqui com o meu cachorrinho fez toda a diferença na minha vida, porque eu tive a oportunidade de passar mais tempo com ele, ressignifiquei algumas coisas, né? Agradeci a Deus pelo tempo dele aqui comigo, e agora ele partiu e eu tenho a sensação de que eu fiz tudo. Sim. Agora eu vou fazer uma pergunta que, nessa parte de oncologia, a gente vê na humana muitos estudos apontando que vários cânceres chegam na base do psicológico,
né? Tem gente que aponta isso, Somatiza, fala que né? somatiza, né? Essa parte do cara entender a situação, o cara se entregar, por exemplo. Para os animais, como é que surge isso? O cachorro não tem questões psicológicas, então é muito mais fácil tratar um cachorro. Muito mais fácil. Um gato. Ele entende o que ele tá passando, ele sabe A situação... aquilo é. que é grave o que tá acontecendo com Ele ele. entende da forma dele, né? Assim, eu não tenho um artigo científico sim. para falar isso para Aham. vocês, mas essa é só a minha percepção sobre o assunto. O cachorro, ele percebe que ele está passando por um processo de doença, né? Tanto é que ele se apega mais ao dono, ele fica mais mimado, então ele usa isso a próprio favor, né? Mas o cachorro, quando a pessoa fala assim, doutor, eu não quero que o meu cachorro sofra, porque essa é outra frase que eu ouço com muita frequência. Eu não quero que o meu cachorro sofra, só que o sofrimento do cachorro está atrelado ao momento presente. Então, olha só, o ser humano, ele sofre por antecipação, então ele é ansioso e aquilo, nossa, diagnóstico deu, eu tô com câncer, eu vou fazer quimioterapia. Pronto, o cara tá somatizando ali. Sim, O cachorro não. Enquanto não tiver o quimioterápico machucando a mucosa gástrica dele, ele não vai nausear. Ele não sofre por antecipação. E o ser humano, ele sofre por depressão. Nossa, aconteceu tanta coisa comigo, eu sobrevivi, mas olha como é que eu tô agora. E aí isso não deixa a pessoa alavancar. Isso é o sofrimento do ser humano. Já o cachorro não. Então é fácil eu entender aquele sintoma que o animal apresenta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que faz o cachorro e o gato responderem melhor à quimioterapia. Nós, de alguma maneira, escolhemos quem a gente trata. Eu não trato todos os animais com câncer com quimioterapia, tá? Por quê? Porque não são todos os animais com câncer que vão ter benefício deste tratamento. Não responder. Eu vou tratar aqueles pacientes que eu sei que a quimioterapia vai ajudar. Agora, como que a gente observa na medicina, logicamente, de modo geral, né? Sim. Não generalizando, né? Mas a família, o paciente, ele não quer ficar sem tratamento. E aí o médico, por tratar também esferas emocionais, psicológicas, ele fala, cara, isso aconteceu com muitos da minha família, tá? Eu te falo agora como né, parente de quem Eu também. Passou por perdeu, isso, né? perdeu a vida pro câncer. O médico, ele fala assim, não, tudo bem, vamos dar esse remedinho, não, agora eu vou mudar o seu remédio. Ele sabe o que está acontecendo. Só que ele não pode, assim, ser uma pedra de frieza e falar para aquele paciente que teu caso não tem mais jeito. Apesar de alguns médicos falarem isso, né, que esses caras deveriam ter o diploma cassado. Ele precisa cuidar daquele cara e daquela família, porque senão ele mata ele antes da hora. Vai matando por dentro, né? Sim, no teu caso não tem. Como assim, doutor? Então, essa é a diferença de quem trata na veterinária. Eu posso falar, você traz um cachorro ou um gato. E eu falo, Rafa, seu cachorrinho, seu gatinho, ele não vai se beneficiar de quimioterapia. Esse tumor, ele não responde. Vamos manejar ele com analgésicos. Vamos tratar sintomas de forma paliativa, pensando em qualidade de vida até onde der pra gente levar. E o seu gato, enquanto ele estiver sem dor, comendo, interagindo, para ele... Todo paciente que você recebe oncológico é um paciente paliativo ou não? Não, o termo paliativo é aquele termo onde o paciente ele já não tem... Ele tem tumor irressecável, ele não tem status cirúrgico, não vai se beneficiar de quimioterapia. Então é um paciente que está mais próximo do fim. Esse é o paliativo. É mais um conforto, né? Até eu chegar ao ponto Sim, final, né? E deixa eu te perguntar mais uma coisa que eu gosto dessa área, eu me interesso há um tempo já. E essa parte, você consegue prever uma neoplasia, por exemplo? Você consegue, por exemplo, alimentação, ingestão de água. Você, hoje, a medicina veterinária tem aporte para falar, não, a gente consegue intervir antes de acontecer esses casos mais graves, enfim? Então, são vários os fatores. A síndrome câncer, eu falo síndrome porque câncer não é uma única doença, são várias, mais de 100, né, tumores, é caracterizada por alterações genéticas, né, no nosso próprio DNA.
E quando a gente fala isso para a pessoa, ela fala, então, doutor, nasceu com o meu cachorro isso? Não. A alteração genética, ela é herdada ou adquirida. E a gente chama de alterações germinativas ou somáticas. Por exemplo, uma alteração somática é aquela fruto de exposição a carcinógenos ambientais. Carcinógenos ambientais são são físicos, químicos e biológicos que podem influenciar alterações no DNA. Sim. A título de exemplo, o vírus da FeLV, ao se incorporar em fibroblastos de gatos, favorece alterações nesses fibroblastos que tornam eles malignos ou com potencial de malignidade. Aí a gente tem os sarcomas de aplicação, né? Então, isso é só um exemplo de carcinógeno biológico. Mas as alterações somáticas acontecem na veterinária também. Em que sentido? Consanguinidade. As raças puras carregam com elas uma assinatura genética de baixa variabilidade. Por quê? Porque são puros. O cruzamento não variou. Essa é a evolução de Darwin, né? A variabilidade, onde os mais fortes sobrevivem. Então, raças puras carregam uma assinatura genética que predispõe esses animais a determinadas doenças. A displasia coxofemoral é um exemplo. Sim. Pastor alemão. Então, são uma somatória. Você falou da ração. Todo mundo pergunta, ração causa câncer? Não. Ração tem carcinógenos químicos dentro dela. E que, em algum momento, num animal predisposto ou que tem outras... pode desencadear. Né? Assim como a alimentação industrializada. Pra gente, né? O consumo de carne vermelha está diretamente relacionado a câncer de cólon e reto. Isso para ser humano. Tá na hora de parar já. Você viu? Tem uma indireta reta aqui. Tá? Hashtag fica a dica. Hashtag vira vegano, Rafa. Não, mas é legal porque hoje tem essa discussão, vamos fazer alimentação natural, né? Eu sou super a favor, desde que balanceada. Desde que balanceada. E aí entra mais uma área pro veterinário atuar agora. A nutrição, né? A nutrição. Fantástico. Eu falo que a gente teve aula de bromatologia e era um susto pro pessoal. O pessoal, não, fazer conta, não sei o quê. Mas, gente, é o futuro, meu. Sim. É o futuro. A gente tá atendendo a isso. E o pessoal não tá percebendo, né? Essas mudanças tão na cara, né? E as pessoas, elas estão mais acessíveis à dieta natural, eu acho. Né? Salvo aquelas que, olha, eu não tenho realmente tempo para preparar a comida, mas... se tiver pronta, se alguém fizer, eu tô disposto a dar pro meu cachorro. É que o cachorro deixou de ser só um animal, né? Virou o filho. Sim. Então a preocupação, você mesmo falou aqui antes de começar a gravação da pandemia, sim, a preocupação com o animal na pandemia disparou, aumentou, né? Porque... começou a olhar mais pro bichinho. Exatamente. O bichinho dentro de casa. E fazer uma pergunta pra pandemia agora, vai. Vamos entrar, como mudou sua vida na pandemia? O que você viu de mudança? Tanto como professor como médico. Cara, no início todos ficaram com medo, mas pela clínica ser um serviço essencial, a gente não fechou, né? E os nossos atendimentos, eles aumentaram, eles não reduziram, né? Aumentaram exponencialmente até. E conversando com outros colegas de outros hospitais, a gente viu algo parecido, né? Eu atribuo isso à proximidade que os tutores ficaram dos pets. Então, muitos começaram a trabalhar home office e o cara tá ali trabalhando e aí ele olha pro chão, ele vê o cachorrinho dele, ele presta mais atenção e vê que ele não tá legal e vai buscar auxílio, né, no veterinário. Penso que tenha sido esse o motivo... relacionado. Né? E em relação às aulas, eu comecei um curso na São Judas, sim, no início do ano, presencial, teórico-prático, e na segunda aula entrou a pandemia. Aí a coordenadora Ju falou, Bruno, não vai, tudo fechado, esquece, acabou. Eu falei, minha nossa, o curso acabou de começar, eram 16 aulas. Você tava, né, Lê? Foi o que você fez, né? Ela comentava comigo. 16 aulas e eu assim, e agora? Como é que eu vou dar prática para essa galera? Como é que eu não sabia nada? Aí eu tive que aprender, baixei, né, plataformas, enfim. E aí a gente fez essa transição e foi bem legal. Conseguimos realizar as práticas lá no hospital onde eu trabalho
E depois desse curso vieram mais 2 edições. No final das contas foi legal. Que a gente teve a oportunidade de criar mais 2 cursos EAD, onde pessoas fora de Santos pudessem ter acesso. E participaram. Foram cursos ao vivo, onde a galera interagia. E como a gente estava conversando antes de começar aqui, né? A interação da aula EAD não é a mesma da aula presencial. Então, Bruno, você gostou? Foi legal, valeu a experiência, mas eu não troco a sala de aula por um laptop, pela frente de um computador, né? A interação com o aluno presencial enriquece bastante a aula, o conteúdo. Sim, com né? certeza. Não sei a opinião de vocês. Eu falo que para alguns pontos foi positivo, que a gente viu uma oportunidade, por exemplo, algo mais teórico, a gente poder adaptar para algo mais levado ao EAD, por exemplo, às vezes tem um cara que sai correndo do trabalho, não sei, não consegue acompanhar a aula direito, está cheio de problema. Às vezes tem a aula gravada pelo EAD, o cara depois consegue estudar em cima, depois vai tirar dúvida com o professor. Então é uma praticidade que chegou. Sim. Mas não deve ser a única. A gente não tem que abandonar tudo que a gente já viveu, que sempre deu certo. Pelo contrário, né? Não? Nada dispositivo. Eu sou uma pessoa que eu preciso contato, olho no olho, estar ali. Eu tinha aula às 7h50 da manhã que eu ligava deitado na minha cama e eu não tinha condição, não dava para prestar atenção. Levanta da cama, monta um computadorzinho, fica... não dá. Eu não funciono assim. Eu acho que a maioria do pessoal também não funciona, não se adaptou. E eu acho que foi um método falho. Eu acredito que foi um método falho ter continuado. A gente vai perderia lá na frente? Sim, perderia. Mas você acha que o pessoal que está É que eu, graças a Deus, acabei pegando essa parte já no final da graduação. Eu me preocupo muito com isso, Exatamente, cara. Mas, por exemplo, eu tenho o exemplo da minha namorada em casa, que ela estava no período das aulas mais práticas da graduação. Tipo, aula de técnica cirúrgica, aula de clínica. Como é que ela ia ter uma aula de clínica prática por EAD? Sim. Aí eles falam, a gente vai repor. Mas vai repor 2, 3 aulas no máximo. Quando você está na graduação, se estivesse num presencial, você teria aula prática quase toda semana. Então você vai perder. E para aquela pessoa que quer isso, que quer clínica cirúrgica, eu acho que foi uma perda gigantesca. Gigantesca. Eu também acho, mas a gente tem que se adaptar a essa situação que, né, querendo ou não, ela foi imposta. Sim, por essa doença, né? E talvez uma maneira que a gente pudesse minimizar esse impacto, porque realmente é um impacto. Eu me preocupo como que os futuros profissionais vão sair para o mercado de trabalho, né? Da nossa área, né? E de todas as outras também, né? Porque não deve estar sendo fácil para nenhuma graduação que precisa dessa prática. Mas como a gente ainda tem a possibilidade do estágio, voltando a falar do estágio, né? Existe esse nicho que o aluno pode explorar. E abrir um leque gigantesco, né? Sim. Porque o pessoal podia fazer estágio o dia inteiro agora. Sim, integral. O dia inteiro. Não tem desculpa. Quem tinha... Quem se propôs a isso. Quem teve vontade, quem falou, não, eu vou aproveitar esse tempo para... Eu viajei, eu fui fazer estágio fora. Se eu tivesse tendo aula presencial, eu nunca poderia ir para lá. Eu fui para uma clínica em Jundiaí e eu assistia minhas aulas lá. Então, quer dizer, teve um ponto positivo? Teve. Eu falei que não teve, tô mostrando o primeiro agora. Tô mostrando o primeiro agora. Mas, assim, é complicado. Eu digo que foi ponto positivo, mas voltando que pode ser um ponto negativo isso também, porque eu não prestava atenção. Eu estava lá no estágio, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer, tem corre, aí a aula ficava rolando. E ficava de lado, você entende? Que fica de lado de uma forma ou de outra. É legal que você falou disso, não presta atenção, mas, na aula presencial também tem uns caras que deitam e dormem, né? Tipo, então... mas aí é... Você observa, entre aspas, mas é o que eu falo, aí a gente entra naquele cara que não tá nem aí pra nada, né? Não tá nem aí o cara tá fazendo ali dentro, né? O oportunista, tipo, o cara tá ali, tá tentando, vou tocar aqui, vou achar que essa aula é chata, não serve pra nada, vou dormir. Então, tipo, isso vai ter tanto no EAD como na presencial. Eu acho que vai depender do profissional. Eu já acho também que, cara, a nossa profissão, ela, como eu falei, né? Ela não, na minha opinião, nunca deveria ter sido
ter tido a carga horária reduzida. Em meio período. Em meio período. Porque, mas eu não posso, eu só posso à noite. Tudo bem, mas essa é medicina veterinária. É a vida de alguém que vai estar nas tuas mãos, entendeu? Então, ou você doa tempo, ou você escolhe uma outra profissão, né? Porque senão qual que é o fruto de você abrir como o Mac abriu, na minha opinião, né? Os maus frutos. É você viver, você todos os dias observar condutas que não deveriam sequer passar pela nossa cabeça e você está vendo acontecendo ali. Né? Situações de você fala, cara, não é possível que essa pessoa fez isso. E isso você me deu o gancho para uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu vou bater o martelo, que eu vou falar para você, se pode me corrigir que não, mas que eu tenho quase certeza que eu estou certo nesse meu ponto de vista. Que é o fato de você estar viajando tanto no Brasil inteiro para fazer cirurgias, que você às vezes vai para um lugar e tem uma cirurgia aqui em Santos no dia seguinte, e vai para lá, e vai para lá, e vai para lá. São profissionais que estão sendo formados que não estão preparados para fazer aquilo que estão focados em fazer. O cara que fala, que bate na mesa, que fala que é oncologista, vamos supor, um cara de Minas Gerais. Por que você vai para Minas fazer uma cirurgia? Se deve ter 3, 4, 5, 6, 7 veterinários lá que fazem a mesma coisa que você. Quer dizer, não fazem a mesma coisa que você, Dizem né? Que fazem. Senão não seria você o convidado a ir para lá. Então, eu acho que é uma coisa que você pode falar agora também, das suas viagens. Como é que esse contato chega até você? Como é que te convidam? Por que te convidam? Então, tudo isso começou pelos vídeos que eu publico na internet, no Instagram, no YouTube. E são histórias reais de pessoas que, por livre e espontânea vontade, quiseram contar a história delas. Muitas delas chegam para mim com diagnósticos... São tutores ou clínicas? Tutores. Tutores. Tutor. A clínica muitas vezes já condenou e o tutor vai na internet e me encontra e assiste vídeos que em algum vídeo que ele assiste ele se vê naquela situação. Olha que legal. O veterinário falou que não tinha mais nada para fazer, meu cachorro vai morrer. É sempre alguma coisa nesse sentido. E eu encontrei você na internet, queria saber se você pode me ajudar. E bom, muitos casos eu vejo que eu posso ajudar, mas muitos casos eu vejo que realmente não tem o que fazer. Então eu procuro primeiro orientar aquela pessoa não, doutor, se você precisar vir aqui, eu pago, calma. Deixa eu ver primeiro se o caso do seu cachorrinho ou do seu gatinho é cirúrgico ou não. Ou se de repente o que já está sendo feito é isso e eu não vou somar nada a mais. Essa primeira consulta então é sempre via... Cara, no começo era assim, super informal, Instagram. Sim. A própria conversa. Instagram e WhatsApp. Só que hoje o volume de conversas é tão alto que eu não dou conta de responder o WhatsApp, por exemplo. Então, o que a gente faz? Eu uso a mesma plataforma que eu dava aula para interagir com aquele cliente, né? Entender o que está acontecendo, ver exames, eu consigo espelhar meus slides para mostrar para ele, isso aqui que a gente vai fazer, é desse jeito que a gente vai operar, essas são as complicações ou não do pós-operatório. Então eu vou empoderando aquela pessoa e aí no final, ou eu vou para a cidade, ou a pessoa vem para Santos e vem fazer a cirurgia, né? Tudo isso é fruto, né? Então eu vou sair operando todo mundo e vou postar vídeos e vou... Não é assim, né? Não é assim. A gente precisa ter muito, muito, muito critério para expor um paciente a uma cirurgia de risco, como estas que eu posto, de tumores, né? Principalmente tórax e fígado. São cirurgias de alto custo, são pacientes com alto risco e são tutores que estão depositando toda a esperança e às vezes até a última, né? No que você está falando. Esperança. Olha só a responsabilidade de você falar, não, vem cá que vai dar certo. Então eu falo isso, né? Eu tenho que ter muito cuidado, porque aquela pessoa, o que eu falar, ela vai seguir. Eu tenho que ponderar muito bem a minha fala. É difícil. E o peso dessa responsabilidade, cara, é grande.
dentro do centro cirúrgico diante de uma cirurgia dessa é muito grande, porque tem uma família que está ali, né, quando todo mundo já disse que não, tá ali você tentando pela última vez, né? E ela tá apostando a última fichinha dela no que você falou para ela. Às vezes dá certo e a gente salva. E cara, é muito bom, muito bom. A gratidão. Eu acho muito da hora. A gente acompanha, né? Até chegar a arrepiar aquele sininho que você tem. Aquele sino que você tem, é um negócio de louco, assim. Pra quem assiste, até quem não faz veterinária. Tocar o sininho, a pessoa adora, cara. A pessoa adora tocar o sino. Quando que eu vou tocar o sino? Exatamente, parece ser algo tão simples. Mas é simbólico. É assim, é o significado leva, né? daquilo ali. Né? Sim. Significa que a pessoa ela tirou um mito, uma crença dela, que a quimioterapia iria machucar o bichinho dela, o animalzinho dela. Então o sino é pra ela também. Sim, com certeza. O sino é pra ela. Você trata a família. A família junto. E o Bruno, pegando esse gatilho que você falou da rede social, do mesmo jeito que te ajuda, você acha que chega a te atrapalhar isso? Já teve momentos em que esses posts foram vistos de modo negativo, teve alguma crítica? Porque é muito fácil a pessoa te chamar, você conseguir salvar, e tem pessoa que é maluca, né? Fala, puta, não deu certo, então é muito fácil ir lá xingar. Sim. E você sabe que hoje em dia Sim. É assim, né? Sim, com certeza. Por isso que o cuidado, né? Da mesma maneira que eu falei para vocês que eu fico muito feliz quando a gente consegue ajudar, o oposto é verdadeiro e na mesma intensidade. E acontece. Então eu vou para uma cirurgia que eu perco um animal, aquilo é uma ferida que eu levo junto com a família por semanas. Quando eu falo em meu nome, falo em nome da minha equipe, porque o volume de pacientes é muito alto. Sim. Mas um cuidado que a gente tem é sempre ligar para aquela família que perdeu o seu cachorrinho, seja na cirurgia ou em qualquer outra situação. Tá tudo bem? Como que vocês estão? Como que está sendo esse momento? E é lógico que tem muita coisa que eu posso melhorar nesse feedback, que é o que para mim hoje é o meu tendão de Aquiles. Como eu não tenho tempo, eu preciso de um time maior junto comigo para acolher as famílias no momento do luto. Penso até em ter de fato uma psicóloga um dia, já que a gente pode falar de sonho. Vamos sonhar? Claro. Eu quero ter um dia um espaço onde uma psicóloga pode estar ali, uma profissional formada, né? Não eu, assim, eu também, mas você tem a vivência. Uma pessoa que estudou para isso, para estar junto comigo, né? Lidando com essa situação difícil. Psico-oncologia é uma área que a medicina já explora há muito tempo. Né? E a veterinária, né? Eu sempre falo, a veterinária tá puxando a medicina ali, ó, tá seguindo a medicina. E outra coisa, por mais que você queira, às vezes naquele momento você não usar as palavras certas, pode transformar essa bola de neve num negócio muito maior. Sim, né? Eu nunca tive, graças a Deus, pessoas que fizeram alguma publicação maldosa no Instagram, em redes sociais. Você matou meu cachorro. Isso, graças a Deus, eu nunca tive. Mas a gente é sujeito a tudo. Sim. Uma vez que você se expõe, como a gente está fazendo aqui agora, você está sujeito a críticas. E se a crítica for uma crítica, né, que não te ofenda, ela deve ser bem recebida. Esse cuidado que nós temos com o feedback é justamente para buscar a crítica e não o elogio. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para melhorar. Onde foi que o atendimento não te deixou satisfeito? Né? Isso é um exercício que eu procuro fazer direto. Sim. Por quê? Porque aquele cliente, né, que se ele se sentiu acolhido, né, mesmo com a perda, com a morte, poxa, mesmo que depois que meu cachorro morreu, alguém ainda liga para mim para saber como que eu tô, ele é uma pessoa que vai cuidar do teu nome. Show. Ele é uma pessoa que vai falar bem de você. Com certeza, Entende? E vai divulgar. E do mesmo jeito que a internet, em momentos ruins, informações erradas e críticas voam, as certas também. Sim. Quando você publica o caso de um animal que você conseguiu salvar tanto no YouTube quanto no Instagram,
O que tem de pessoas que compartilham, eu acho que deve ser um número enorme. É bem legal. Uma gama muito grande Bem legal. de pessoas que... Até pessoas que nem você falou, que se... Me fugiu a palavra. Elas se mas identificam. Se identifica com o caso. Com aquela situação. Às vezes a pessoa já até perdeu um animal, só que ficou feliz com que deu certo para outra pessoa e fala, olha que legal, eu já passei por isso e que bom que deu certo para você. A ideia também é desmistificar um pouco de que porque tem câncer ele vai morrer. Né? Os vídeos começaram por causa disso, né? Uhum. Não tem mais jeito, todo mundo fala que não tem mais jeito, que é só eutanásia. Então, a ideia original era mostrar que dá. Tem chance. Tem chance. Dá certo. A eutanásia ela é realidade na clínica oncológica? Ela é, só que a pessoa... Desculpa, termina a tua... Eu queria saber, tipo, porque a pessoa que tem um animal oncológico, a maioria das vezes ela fica um bom tempo com esse animal em tratamento, né? Fica. Então, eu não sei se seria mais cômodo para ela deixar esse animal ir de uma forma mais lenta sobre medicação, né? Espera uma naturalidade. Sobre medicação do que dar o estalo na mente dela e falar, não, chegou a hora. O estalo nunca vem, na verdade somos nós que vamos sinalizar o caminho. Entendi. A primeira coisa que eu procuro, a primeira explicação que eu procuro dar quando eu percebo que eu tô próximo de um fim com algum paciente meu, é explicar a diferença entre eutanásia e sacrifício. Porque na cabeça da pessoa, né, de uma pessoa normal, sacrificar um animal é muito ruim. Né? Como que eu vou sacrificar o meu cachorrinho, ou o meu gatinho, ou o meu bichinho que foi meu companheiro até então? Não vou fazer isso. Lógico, você é uma pessoa normal e isso não é eutanásia. A gente sacrificar é você tirar a vida de quem tem vida. Sim. A eutanásia é você tirar a dor, o sofrimento de quem está morrendo. Então essa é a primeira coisa que eu procuro conceituar. Você não está sacrificando. E a gente vai ir até onde o paliativo funciona. Porque não adianta manter um paliativo... Eu sou contra a eutanásia, tá? Você dorme e seu cachorro não respira e tá morrendo de dor enquanto você dorme? É justo? Não é justo. É justo manter ele entubado dentro de uma UTI porque você é contra a eutanásia? Isso a gente chama de ortotanásia, né? Uhum. Entendeu? Você não quer fazer cloreto de potássio no momento em que o paciente já está terminal, tá? Sim. Não é. Quem que é o paciente de eutanásia? Ele não está abanando o rabo, ele não está se alimentando, ele está com cara de dor e sofrimento. Isso é o paciente que os remédios que você já prescreveu não estão fazendo mais efeito. Quando a pessoa chega no limite dela, porque aí qual que é a hora, Bruno? É o limite da pessoa. Eu não aguento mais, eu fui até o meu limite. Aí eu respeito e faço. Eu não falo tem que fazer eutanásia. Eu falo comece a trabalhar a questão da eutanásia. Porque haverá um momento em que esses remédios não serão suficientes para... pesquise sobre, né? É interessante você até às vezes entrar em contato com outros tutores que tomaram essa decisão. Eu acho que a conversa nesse momento é o mais... É o ouro. Sim. Assim, é você estar totalmente ambientado no assunto, no que está acontecendo. Não dá mais, sabe? Eu preciso parar isso de alguma forma. E tem uma questão, assim, que eu ouço muito, né? A maioria das pessoas que estão diante dessa situação relatam para nós que os amigos, aquelas pessoas que são do círculo pessoal, mas que não têm o mesmo vínculo, o mesmo engajamento que você tem com o seu animal, então essas pessoas já sinalizaram, faz, tá sofrendo. Sabe, é o teu melhor amigo falando, é a tua mulher falando, às vezes teu pai, alguém próximo de você, que não é você, mas que, sim, quer o teu bem, só que você não consegue, porque talvez o engajamento que você tem com aquele... Isso eu vejo direto. O marido tá preparado, a mulher não, ou vice-versa, e aí é no tempo dos dois. Por quê? Porque o momento da eutanásia é um momento irreversível. E o que não pode sobrar de tudo isso é o sentimento de culpa ou de remorso.
Porque esse é o sentimento que somatiza a pessoa para um quadro de depressão, para um quadro de, puxa, nunca mais eu quero cachorro, porque nunca mais eu quero... Eu acho que se depois do ato você se sente culpado, é porque você não estava preparado. Você não estava preparado. Você não estava preparado. Isso vai te fazer muito mal. Isso vai te fazer muito mal. Entra naquele lance do sacrifício, né? Exato. Fala, matei meu cachorro. Exatamente. É difícil. Então, a gente precisa, nesse ponto, ser mais ouvinte da pessoa, da família, do que propriamente alguém mostrando diretrizes. Você vai respeitando, eu vou respeitando a vontade da pessoa, desde que ela também nos permita manejar a dor do paciente, né? Quando eu vejo que o cachorrinho está em sofrimento intenso, aí eu sou mais, ou o gato, né? Eu sou mais incisivo. Seu bichinho está sofrendo. Não é justo o que ele está passando. Às vezes tem que dar esse... Sim, aí eu sou mais persuasivo. Né? Em situações que eu vejo o sofrimento real ali, eu sou mais persuasivo. Entendi. Né? E uma pergunta mais técnica agora, é a questão de estrutura. Por exemplo, hoje em dia os hospitais veterinários em São Paulo são uma realidade, em Santos está se tornando uma realidade, né? Você acha que todos os locais tendem a ter esse preparo para, por exemplo, uma situação de oncologia, você ter todas essas estruturas, você acha que isso é algo dos gestores hoje se preocuparem em estabilizar, falar, não, temos que estar preparados? A sociedade pede isso, né? Hoje uma cliente de um cachorro que eu operei, está internado inclusive, ela pediu, falou, existe internação aqui para o tutor? Isso é realidade, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Eu falei, ainda não, mas a gente vai trabalhar. Acendeu a luzinha aqui ainda não, mas a gente vai trabalhar. Porque tem pessoas que falam, não, tudo bem, meu cachorro precisa de UTI, meu gato precisa de UTI, beleza. Onde que eu fico? Onde que eu durmo? Eu quero estar do lado dele, não importa. Entendeu? Tá assim. Né? E eu espero que eu sou muito otimista com a nossa profissão, cara. A veterinária é uma profissão muito linda e as pessoas estão cada vez mais enxergando os animais, né, de uma forma melhor. E isso nos coloca, né, num papel muito importante perante a sociedade. Sim. Né? Então a gente cuida também da família. A gente vai muito além do que cuidar só do cachorrinho. A Onco faz isso com frequência absurda. Que legal. Temos algumas perguntas? Nenhuma? A gente recebeu 2 aqui pelo nosso Instagram. Eu vou fazer aqui para você. Manda aí. Então, Bruno, a Maitê, ela perguntou... você respondeu durante a entrevista, mas como que iniciou o seu processo na oncologia veterinária? E foi algo que você sempre quis desde que você entrou? Eu nunca quis onco. Oncologia... Obrigado, Maitê. Um beijo. A oncologia era uma área, por não conhecer, não gostava. Porque se você olha para essa área sob uma ótica superficial, por que eu vou entrar numa área onde os cachorros, onde os animais morrem, os tratamentos judiam e no final das contas a gente só perde? Então eu nunca quis a oncologia. Mas depois de um ano peregrinando entre norte e sul do país, eu acabei encontrando um emprego com o professor Dalek, que é talvez hoje ele é a gênese da oncologia. A galera que hoje trabalha, os grandes nomes da onco, em algum momento tiveram contato com ele ou aprenderam com ele. E nos 4 anos que eu fiquei lá em Ribeirão Preto trabalhando com ele, os últimos 2 foi quando eu fiz o meu mestrado, foi uma segunda faculdade. E aí eu vi a oncologia de uma forma que eu nunca tinha visto, funcionando, ajudando. Foi ali que eu comecei a gostar. Legal. E dali eu mergulhei de cabeça. Show. E mais uma pergunta aqui do Matheus. Ele quer saber se você teve alguma experiência fora do país e qual é a diferença que você vê hoje em dia da oncologia fora para a oncologia do Brasil. Eu nunca fiz nenhum estágio fora do país, tá? Dentro da oncologia. Mas o que me abriu um pouco os olhos foi quando eu fiz o doutorado na medicina.
E aí, dentro da medicina, eu tive contato com pesquisadores norte-americanos, tive muito contato com pesquisa com oncologia comparada. Então, nos Estados Unidos, como que funciona a oncologia comparada lá, né? Medicina e medicina veterinária trabalham juntos. Quando a gente olha para a doença sob a ótica genética, você percebe uma intensa similaridade. Nossa, que legal. Mas muito, Nossa, muito, que muito, legal muito, isso, muito. né? Então, você olha para um tumor canino e um tumor humano, eles são quase idênticos na maneira de se comportar, nas proteínas que eles expressam, na forma de tratar. E o cachorro respeita a variabilidade genética que a gente vê nos homens e compartilham o mesmo ambiente, os mesmos bons e maus hábitos que nós compartilhamos. Os Estados Unidos já vê isso há muitos anos. E eles lidam com oncologia comparada, o que é fantástico. Nossa, porque você consegue subir as duas espécies, né? Sim. Em termos de diagnóstico, em termos de tratamento. Então foi lá dentro da Camargo que eu tive essa oportunidade. Na Unesp de Botucatu, a professora Renê Laufer Amorim, que foi minha orientadora também no mestrado, ela já desenvolve essa linha de oncologia comparada aqui. E muitos outros veterinários, Felipe Sueiro, do VetPat, também um cara que eu admiro muito, ele busca trazer conhecimento de fora, diagnóstico molecular, análise de genética, expressão de RNA, para melhorar o nosso diagnóstico. Eu vejo a veterinária muito próximo da medicina de precisão. Sim. Então, eu espero que essas pessoas hoje, que são as pessoas, né, que amam o que fazem, tragam isso para mais próximo da nossa realidade, em pouco tempo. Show. Sensacional. Eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. Na verdade, assim, a medicina veterinária, hoje no Brasil, você acha que ela é levada a sério? Tipo, você vê isso das pessoas do nosso governo, enfim, você vê alguma posição dos nossos representantes, enfim, do CRMV, enfim, você vê alguma relação? Que pergunta difícil que você me fez agora, né? Pra falar aqui. Não, seja Mas, sincero, assim, porque o pessoal tem muita dúvida do amparo que a gente tem. O médico veterinário tem que tipo de amparo hoje? Então, eu não tenho muitas informações sobre o conselho para te dar. Na verdade, o conselho, eu nunca vi ele... agindo ativamente, assim, para questões, por exemplo, para questões regulamentórias, né? A gente vai abrir essas diretrizes aqui e vocês vão ter que seguir essas cartilhas, beleza? Mas para, de repente, lutar por alguma número de faculdades ou uma carga horária maior, nós somos o país que tem o número de faculdades aqui, acho que atinge metade das faculdades de veterinária do planeta, sabe? Caramba, que legal. É ruim, porque nós temos 350 e tantas faculdades, isso é um dado desatualizado. Então tem mais da metade das universidades de veterinária do planeta Terra estão no Brasil. Tá? Esse foi um dado que inclusive está num slide que eu tirei do Conselho Federal da Bahia. E por que isso é extremamente ruim? Porque nós temos uma quantidade de médicos veterinários, né, surreal, e a gente não tem mercado. E a gente está formando maus profissionais ruins. Então eu gostaria, né, que tanto o MEC como o Conselho, né, se posicionassem, né, em relação a isso. Eu vi isso porque em Portugal, se eu não me engano, também tem a situação do médico veterinário, da demanda de profissionais não ser necessária para a quantidade de animais que tem lá. Eles estão passando uma fase de desemprego, né? E às vezes a demanda é pouca, não tem, apesar de que eu acho que tem. Sim. Mas o problema maior que eu vejo é a falta de capacitação. A gente está soltando o veterinário como o padeiro solta pão. Exatamente. Todo dia, 6 da manhã, fornalha de pão ali. Né? Então, é complicado. Muitas pessoas falam que eu tô infeliz na veterinária. Sim, se você espera que só o seu diploma de graduação suficiente, realmente você está... né, você não vai se destacar, você não vai encontrar o que você procura. Sim. Hoje em dia a pessoa ela vai ter que galgar muito. O mercado tá bom, tá aquecido, tá excelente. A sociedade brasileira tá cuidando bem dos animais de companhia? Muito.
só que ao mesmo tempo está muito competitivo. Você certeza. precisa ser muito bom tecnicamente, você precisa saber se relacionar, saber se comunicar, né? Saber usar a tecnologia a seu favor. Totalmente. Né? E eu te fiz essa pergunta mais por conta do posicionamento da OAB hoje em dia, do CRM, da medicina mesmo. Isso. Do posicionamento que eles têm perante aos profissionais, né? A exigência que eles têm. E Deveriam. hoje... Você sabe, cara, que quando eu me formei, eu fui fazer a prova, ainda tinha prova, né, para você obter o título de médico veterinário. Eu fui para o UEL, lá em Londrina, eu sou formado em Marília. Falei, não, quero fazer a prova. E era por estados, então São Paulo não fazia prova. Falei, eu vou para Londrina que eu quero fazer a prova. Aí no dia da prova, cancelaram a prova. E não tem, nunca mais se falou nisso. Eu acho que tinha que ter. Sim. Eu acho que a gente precisa... Porque aí vai fazer o cara lá na graduação sentar a bunda e estudar. Entendeu? Porque senão você não tem teu CRMV para exercer. Isso. A seriedade que as pessoas levam à faculdade em si, né? Tipo, você vê um médico, você fala... O respeito que o médico tem hoje no Brasil, você fala, nossa, esse cara, para ser médico, o cara estudou tanto. Mas a medicina veterinária estuda, às vezes, muito mais e não tem a mesma credibilidade. Muita gente reclama até na questão financeira. Né? Fala, não, o médico veterinário... Eu vi até esses dias no Instagram o pessoal falando, o médico veterinário faz as mesmas coisas que o médico normal na hora de estudar e depois de ser remunerado... Mas eu penso um pouquinho diferente, porque o médico, o aluno médico, cara, pega um aluno da mesma universidade onde tem medicina, onde tem veterinária, tá? Certo. Coloca 2 alunos do mesmo ano para conversar. Sim, sobre um tema, né, alguma disciplina, farmacologia, sei lá. Sim. Você vai perceber que há um desequilíbrio ali de conteúdo, né? Então, isso daí não é a culpa do aluno, mas é a culpa do ensino da veterinária, que banalizou demais, né? Que enxugou demais, que tira disciplinas que não deveriam tirar, que mesclam disciplinas que deveriam ser dadas de forma isolada e dedicada. E muito mais massiva, né? Isso daí, né? No meu primeiro ano de faculdade, eram 3 professores para cada disciplina. Nossa. Hoje tem 3 disciplinas que são dadas por um professor. Olha que loucura, cara. Não tem como. E deixa eu te fazer... Surge uma pergunta aqui do Arenque Vermelho. Ele perguntou... Como que um profissional na veterinária consegue manter a saúde mental sabendo que a vida de um animal pode depender do seu trabalho? Eu acho que você já respondeu, mas... Cara, assim, buscar fazer o seu melhor, né? Nunca colocar o seu ego, né? É um trabalho de ego, a gente a gente precisa se policiar em relação a isso. Por que você vai fazer aquela cirurgia? Não, porque isso aqui vai dar um vídeo tremendo. Pra mim, vou bombar no Instagram. Sim. Tá? Isso daí nunca. Então, nunca colocar o seu ego à frente do teu paciente, nunca colocar o dinheiro à frente do teu paciente, da tua família, porque você tá com a tua consciência tranquila. E buscar, né? Se você não se atualiza, se você não está preparado tecnicamente, se prepare. Sim. Para que você dê o seu melhor e, se for da vontade de Deus, que tudo aconteça, né, em prol daquele animalzinho. E eu falo que tem muita coisa agora entrando nessa parte da religião em si, né? Muita gente se apega, nós mesmos, humanos, se apegamos a Deus, enfim, ou qualquer outra crença. E eu vejo isso na veterinária muito mais forte, né? A gente tem a representação hoje de São Francisco de Assis, né? Mas eu vejo que todo mundo, assim, mesmo quem fala assim, não existe. No finalzinho fala, será que você pode me dar uma força aqui nesse tratamento? Né? Eu já vi médico veterinário fazer isso. E é muito vivo essa questão. São Francisco é muito vivo. Sim. Hoje é muito difícil você entrar numa clínica veterinária e não ter uma imagem de São Francisco. Nós temos uma sala de oração. É legal. É uma salinha de oração que... Por que serve aquela sala de oração? Às vezes a pessoa ela tá num momento de extrema tristeza. A pessoa ela entra ali com o cachorrinho dela... E você não sabe o que está acontecendo com a vida dela. Não sabe os problemas que ela tem, além do cachorro doente. Sabe? E dentro da sala de atendimento, a pessoa às vezes desabafa. Cara, é cada história. E tem pessoas que estão ali tão emocionadas que o que a gente faz? Leva para a salinha de oração,
deixa ela refletindo um Que pouquinho. interessante, E você já pegou uma situação que você falou assim pra você mesmo? Você refletiu e falou, cara, isso é um milagre. Não Vários. tinha como. Vários. Eu falo que milagres acontecem todos os dias. Todos os dias. É só você saber ver. Os milagres acontecem. É por isso que quando a pessoa fala assim, o que você acha? Quanto tempo meu cachorro tem de vida? Eu falei, não sei. E eu não acho. Eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor pro seu animalzinho. E, se Deus permitir, ele vai evoluir bem. Entendeu? Porque também é complicado. Quando a mesma... Eu não gosto de ter o mérito que eu salvei. Porque eu não salvo ninguém. Quem salva é Deus. No máximo eu fui um instrumento ali. E porque senão o mesmo peso é dado para quando eu não salvo. Eu ia falar isso agora. Porque você matou, a balança é a A mesma. balança é a Você mesma. matou meu cachorro. Eu também não matei. Eu fiz o meu melhor. Eu vou sempre fazer o meu melhor. E se for da vontade de Deus, ele vai viver. E se não for, a gente fez o que a gente podia. Cara, eu acho que por Nossa. agora... Com essa frase... a gente encerra aqui de chave de ouro. Bruno... Muito legal, Bruno. Te agradecer Pô, eu que novamente, agradeço. assim, fechando a nossa primeira temporada. Muito obrigado. Eu acho que... Eu falei pra ele antes da gente começar, até comentei com o pessoal da equipe. Meu, vai vir um cara aí hoje que é referência, né? Eu falo A isso gente ficaria aqui 24 horas e 48 conteúdo, conversando. Porque a conversa flui. Sim. É muito bom. É Eu muito... que agradeço, cara. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E espero que ano que vem vocês continuem com essa iniciativa. Vão, com Vamos certeza. sim, vamos. Mais episódios. Tomara. Para mais alunos se inspirarem em vocês, né? Porque vocês são espelhos. Olha que legal. Né? Vocês são espelhos de uma nova veterinária. E isso motiva. A galera que está começando fala, pô, o cara que acabou de se formar encabeçou um projeto desse. Né? Isso vai repercutir muito além de Santos. Então, parabéns Legal, pelo muito trabalho. obrigado, Ju. E obrigado pelo convite. E volte outras vezes aí pra gente Pô, conversar só outras convidar. coisas, por favor, viu? Só convidar. Então, gente, muito obrigado por assistirem. Se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente aqui no Instagram e não perde nada, tá Deixa bom? o seu like. Deixa o seu A like. gente vai deixar o arroba do doutor, o canal no YouTube, então... Show de bola. Muito obrigado e é isso. Valeu, gente. Obrigado.